Ok, muito obrigado. Bom dia. Efésios capítulo 4, por favor, para começar. Hoje, o Senhor ajudando, pretendemos terminar com o nosso estudo sobre dons espirituais. E no fim, nós vamos distribuir um questionário que pode ajudar em termos de uma noção de qual seria seu dom espiritual. Já tratamos nos outros 2 domingos os dons de servir, usando aquela divisão de 1 Pedro capítulo 4. Agora, hoje, nós pretendemos terminar com os 4 dons de falar. Dons de, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, são dons praticados não somente no púlpito, mas administrando, né? Pregando, ensinando, expondo a palavra, aplicando a palavra de alguma forma. Então, esses 4 dons de falar são o dom de evangelista, pastor, mestre, o ensino, e o dom de exortação. E vamos lembrar, esses não são títulos, esses não são crachás, esses não são ofícios, salariados, não, esses são trabalhos, ok? São verbos. Evangelizar, pastorear, não é? Ensinar, exortar. São dons que descrevem o que a pessoa faz, ok? Muito importante. Então, primeiro, evangelista. O dom de evangelista, capítulo 4 de Efésios, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns, estamos falando sobre pessoas, no caso aqui, homens, ok? Em Efésios 4 são homens que o Senhor deu, homens capacitados, que o Senhor deu para a igreja, mas vamos lembrar que qualquer um desses 4 dons que vamos considerar hoje, são dons que irmãs possuem, ok? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ok? Então, nesta lista mesmo, nós vamos tratar de evangelistas, pastores e mestres, ok? Evangelista. Na verdade, em termos das listas de Romanos, quê? 12. 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4. Em termos das listas de dons, a única menção do dom de evangelista, Efésios 4 e 11. Interessante, né? Única menção. O evangelista é aquele a quem o Senhor deu a capacidade especial de anunciar o evangelho. Ok? Lembrando, esse dom no primeiro século foi uma pessoa que o Senhor deu para a igreja, não para uma igreja local somente, mas a igreja. Ok? O Império Romano, pessoas evangelizaram regiões, cidades, impérios. Então, não somente na igreja local, mas, ok? E alguns desses dons nós vamos ver, tem os dois sentidos. Uma pessoa numa igreja local pode ter esse dom, e uma pessoa pode ter um campo, né? Uma esfera maior, inclusive o Brasil inteiro, né? Nós vamos lembrar de alguns irmãos nesse sentido, ok? Então, o evangelista é aquele a quem o Senhor deu a capacidade especial de anunciar. Alguém que traz boas novas. Okay? Evangelistas devem ganhar almas no mundo, lá fora, e depois de ver convertidos, trazê-los para dentro da igreja local para serem alimentados e para crescimento. Okay? Para liderança e para serviço. Okay? Não vemos
Bom, que eu saiba, eu não vejo a prática, uma prática europeia, que foi trazido para o Brasil com irmãos maravilhosos, piedosos, uma prática, porém, que não tem base bíblica, de trazer pessoas dentro de reuniões da igreja para evangelizar. Tem uma série de problemas que vêm com aquela prática. Pessoas têm sido salvas, absolutamente damos graças por cada pessoa. Hoje em dia é muito raro ver alguém salvo numa reunião de evangelismo na igreja local. Quase raro. Mas esse é outro assunto para outro dia. Mas as igrejas ou pessoas evangelizaram lá fora, porque pessoas descrentes tiveram medo de reunir com as pessoas salvas e foram evangelizadas lá fora, ok? O melhor exemplo, claro, nas Escrituras seria o irmão quem? Filipe. E Filipe, na verdade, é o único que é chamado Filipe o evangelista, em Atos capítulo 21, versículo 8. A única menção de alguém chamado evangelista foi Filipe. E nós lembro dele, né? Em Atos capítulo 8, evangelizando o etíope e sendo usado nesse papel, ok? O contexto onde esse dom vai ser praticado, principalmente fora da igreja, ou, né, tendo uma reunião de evangelismo, é claro, uma pessoa com esse dom vai se destacar, vai demonstrar uma capacidade sempre em crescente, né, sempre crescendo de pregar. Mas o contexto melhor e maior seria Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, né? Ou como nós lemos em Lucas 14, nos caminhos e atalhos. Ok? Características de uma pessoa que tem o dom de evangelismo. Uma paixão pelas almas. Cada pessoa que tem dom, vocês têm notado, tem uma visão, tem uma paixão, tem uma motivação, tem muito incentivado. Uma pessoa que tem o dom de evangelismo tem uma paixão pelas almas perdidas, né? Segundo, uma compreensão. Eu estou falando no sentido ideal. Uma pessoa cheia do Espírito, controlado pelo Espírito, orientado pelo Espírito. Uma pessoa que tem não somente descoberto o seu dom, mas afiado, desenvolvido, estudado, sabe? E está exercitando seu dom com uma certa maturidade, ok? Então, essa é depois de descobrir, desenvolver e praticar com muita atenção, muito esforço. Uma pessoa assim, né? Bom, uma pessoa no embrião, né? No começo, talvez não vai ter todas essas qualidades, todas essas características, mas vai ser óbvio, vai ter uma motivação, vai ter uma paixão, vai ter uma visão, e vai demonstrar algumas dessas qualidades, talvez de forma menor. Então, uma paixão pelas almas perdidas, uma compreensão clara do Evangelho, ok? Das doutrinas, das verdades envolvidas, relevantes, né? Justificação, vai. E uma capacidade de discernir onde o pecador está. Não no sentido mágico, não uma coisa esquisita, mas por perguntas, observação, palavras que vai ter uma capacidade mais afiada, mais aperfeiçoada talvez de discernir, perceber onde o pecador está em termos do seu entendimento, o que está atrapalhando, o que está impedindo, e onde no processo está, arrependimento para com Deus ou fé no Senhor Jesus. Não entendeu? É rebeldia? É farisaísmo? É arrogância? Ou não entende? Precisa de mais ensino, mais explicação. Com o tempo, esta capacidade, esta habilidade vai ser aperfeiçoado e desenvolvido. Uma habilidade de apresentar o Evangelho com
clareza. E que aspecto do evangelho para apresentar? Você não apresenta amor, graça e misericórdia para fariseu. Ele precisa de lei, santidade, justiça, Romanos 3, Romanos 5, ele precisa de outras verdades. Todo pecador precisa da verdade. Mas você não apresenta um fariseu com verdade sobre o amor. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não. Não é o que ele precisa. Ele precisa de cair, calar, quebrar, parar de negociar, comprar, se orgulhar, se gabar, confiar em si mesmo, se considerar justo e desprezar os outros. Então, ele precisa de outro jogo de verdades naquela condição, naquela situação. Então, com muito amor, com muita humildade, com muito carinho, vai apresentar as verdades apropriadas para aquela pessoa. Ok? E, em quinto lugar, um desejo de ver outros envolvidos nesse trabalho e de ajudá-los, equipando-os, né? Preparando-os, motivando-os nesse trabalho de evangelista. Em quase todos os dons que nós estamos mencionando, essa pessoa não quer ficar a sós. Não estou falando de aparecer, não estou falando de se gabar, né? De chamar atenção para si, mas não, a pessoa quer ver outras pessoas. Se tiver o dom de contribuir, vai querer ver outras pessoas também, ter esse privilégio, esta visão, compartilhar, participar, porque é um privilégio, é uma honra. E entende? E seja qual for o dom, sempre, e essa é a função de qualquer dom. Não é para ser a única pessoa na igreja local, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas evangelizando, não. É para envolver outros, né? Ter outros participando também. E é o que nós, talvez que não tenhamos o dom de evangelismo, o que a gente deve fazer? Se aproximar, se convidar, sim, se convidar. Eu posso acompanhar você numa visita, num estudo evangelístico. Observando, escutando, nada falando, observando o evangelista, observando o pecador, o que ele fala, como ele pensa, discernindo os dinâmicos, né, desta transação, dessa situação, como ele trata de perguntas, dúvidas, entende? Como ele mantém a linha, como ele não sai longe correndo atrás de coelhos. Esse vale ouro. Ver alguém que tem experiência evangelizando. Eu nunca na minha vida tive esse privilégio. Entende? E vocês que têm irmãos e irmãs aqui que evangelizam e têm oportunidades para observar, não deixem esses irmãos e irmãs trabalhem a sós. Vocês irmãs, se aproximem dessas irmãs. Vocês irmãos, se aproximem. Dá uma carona, dá uma ajuda, cobra um jogo de Bíblias, faça tudo para facilitar, orar, animar, ajudar essas pessoas, e você vai. E você pode até, com a permissão do pessoal, você pode até, pelo menos gravar, né? Gravar os estudos, para ir em casa ou tocar no seu carro. Que coisa boa. Então, sempre, cada pessoa que tem o dom em si, tem uma capacidade especial. Mas outros também devem evangelizar e podem evangelizar. Mesmo pessoas que não têm o dom de evangelismo. Eu vou te dar um exemplo. Davi Jané. Ele mesmo diz, eu não tenho o dom de evangelismo. Ele tem o dom de mestre, ensinar. Sem dúvida, um dos melhores exemplos que nós temos hoje em dia em nosso meio. Não o único, mas um dos. Evangeliza para todo lado, mas ele evangeliza como? Como ensinador. Entende? Por meio do dom dele, de ensino, ele ensina o evangelho. E esse método que nós temos, essa maneira de evangelizar em sequência, entende? É muito propício para justamente uma pessoa que não tem o dom, mas tem uma
conhecimento, tem uma capacidade de ensinar. Concorda? Então, Davi está, glória ao Senhor, né? Mas ele está vendo fruto e vendo o Senhor multiplicar seus pães e peixes, mesmo não sendo evangelista, mas fazendo o trabalho do evangelista. Essa é a exortação para todos nós. Faze, Paulo disse para Timóteo, faze o trabalho do evangelista. Se tiver o dom ou não tiver, eu nem sei se eu tenho o dom de evangelizar. Não sei, sinceramente. Mas eu vou evangelizar. Vou trabalhar. E eu vou deixar com o Senhor decidir se eu tiver. Mas com observação, treinamento, ouvindo, vendo, com experiência, com tempo, podemos evangelizar muito bem. Mas esta pessoa vai ter uma capacidade especial. E vai servir como vela serve no motor, né? Que dá aquela ignição, para dar aquela explosão controlada dentro do cilindro. Ele vai incentivar, motivar, animar os irmãos para esse trabalho. É bom e é muito, muito bom. E damos graças, né? Vamos orando por esses irmãos. Como qualquer dom, o dom de evangelismo pode ser abusado ou mal usado. Uma pessoa com o dom de evangelismo, o que eu tenho observado pelos anos e outros também, no seu almejando almas e conversões, a pessoa pode cair no erro de quê? Se preocupar com números. Números. Esse é um grande inimigo do evangelista. Fechar o negócio. Não estamos vendendo seguro de vida. Não estamos vendendo sabonete. Não estamos vendendo. Nosso trabalho é de pregar a palavra, fazer o trabalho do evangelista, acompanhar o pecador. Onde ele para, o evangelista para. Se ele permanece fariseu, não quer saber mais, não quer se submeter à justiça de Deus, a forma que ele justifica, ele rejeita que ele é perdido, condenado, separado, morto, inimigo, fraco, ímpio, eu diria, não apresente para essa pessoa as boas novas. Não é candidata, não é candidata. É pérolas perante porquinhos. Você vai simplesmente apresentar uma pérola perante alguém que não entende, que não vai valorizar, não vai apropriar, não vai tomar para si, não vai saber o que você está apresentando. Você fez a sua parte com todo o amor, todo o carinho, termina, mantenha contato, não é? Sempre mantenha amizade, tudo, mas boas notícias para outro dia. Boas novas para outro dia. A lei para o orgulhoso. Me parece o Finney, né? Um dos homens de Deus do passado. A lei para o orgulhoso, né? E misericórdia para o humilde. Né? Mas então, a pessoa que tem o dom de evangelismo pode cair, ou qualquer um de nós pode cair nesse erro de números. Quer notar, né? Como o pistoleiro no faroeste, né? O que ele fez, né, depois do duelo? Quando ele ganhou, o que ele fez? Ele tirou sua canivete é feminino, né? Sua canivete? Não, seu, né? Canivete é feminino. Canivete é masculino. Sabe por quê? Eu já falei, né? É para humilhar estrangeiro. Não tem função, não tem utilidade. Esse feminino é só para vingar dos gringos. É verdade. Mas a língua do céu, em inglês, não tem feminino e masculino. Não tem. E nem tantas conjugações de verbos também. Essa é outra coisa que envergonha o gringo. Mas então, o que o pistoleiro fez? Ele tirou seu canivete. E o que ele fez como chama essa parte do pistola? Ele fez uma marca. Né? E o pistoleiro, ele tem
10 marcas no sua pistola, o quê? Ele matou 10 pessoas em duelos. O evangelista pode cair no mesmo, né? Deixa eu ver a sua Bíblia. Opa, tem 15 marcas aqui. Você ganhou 15 almas para Cristo mesmo? Oh! Não. Esse é um aí se orgulhar e apresentar. Esse é nosso irmão. Não. Muita calma nessa hora. Esquece de si, esquece de resultados, esquece de frutos. Seu trabalho meu é de evangelizar. O Senhor está, Ele que manda em termos de fruto e produção, né? Outra coisa que tem acontecido, especialmente no contexto de evangelismo dentro das paredes do templo, da igreja local, o evangelista quer tirar do meio dos irmãos, ok? Porque ele quer atrair visitas para as reuniões, né? De fora. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter isca. E ele quer eliminar coisas como véu. Porque véu é esquisito. Para descrente. Para quem não conhece a Bíblia, véu é coisa esquisita, estranha. Então, vamos deixar o véu de lado, porque não é importante, não tem importância. Então, ele quer abaixar regras, normas, princípios que ele entende não são importantes para o quê? Para atrair. E aí vamos ter uma bateria e vamos aumentar aqui o volume, e vamos ter mais isso, mais aquilo. Por quê? Atrair pessoas de fora para dentro. E quem acaba mandando? O descrente. A reunião da igreja local não é para o descrente. E o que ele quer, o que ele gosta, não tem nada, eu falo com respeito, mas não tem nada a ver. Esta reunião da igreja, de pessoas salvas, quem é que nós temos que agradar? Unicamente o Senhor Jesus e a sua palavra. Evangeliza lá fora, traga aqui dentro para serem ensinados, discipulados, né? Para servirem, para ter liderança, para ter proteção, para ter comunhão. Ok. E esse orgulho de, se o Senhor usar essa pessoa, ele pode cair no problema de orgulho, né? Em ser usado. Ok? O dom de evangelismo. Outro dom, e vamos andando, né? O dom de pastor, o pastorear. Mesmo nesse versículo, Efésios 4:11, né? Não é o dom de ser pastor, é o dom de pastorear. Irmão, jovem, qualquer pessoa salva pode ter o dom de evangelista, pode ter também o dom de pastorear. E esse dom essa pessoa com esse dom tem uma paixão pelo cuidado e de cuidar de ovelhas. E se está em liderança, seu papel vai ser diferente, vai ser mais coletivo, mais amplo o seu papel, seu campo, mas qualquer pessoa pode pastorear com esse dom. Essa pessoa tem uma paixão, uma capacidade de discernir erros, dificuldades, pessoas com problemas espirituais, pessoas diferente do que o dom de misericórdia, mas uma capacidade de ver. Alguém que tem a capacidade de pastorear o povo de Deus e o rebanho de Deus. É isso mesmo. E tem essa paixão de cuidar do bem-estar do rebanho, das ovelhas. De guiar, de cuidar, de proteger, de tratar as enfermidades, aplicando a palavra. E, em todos esses sentidos. Cuidar, como é que você protege uma ovelha de perigos? Ensinando. Não é? De tratar as enfermidades, de apoiar os fracos e os novos na fé. Ok? Podemos dizer que onde termina o trabalho do evangelista, começa o trabalho do pastor. Agora, não é uma linha de demarcação assim. Não é que um faz somente evangelismo e o
pastor, não. O evangelista também, como nós temos costume, tem a responsabilidade, já tem o relacionamento, já tem o contato, já tem vínculo, né? E confiança. Essa pessoa também pode dar os primeiros passos, lições para a vida cristã, outras questões de discipular, de acompanhar essas pessoas nos primeiros passos na sua vida cristã. Mas seria muito inteligente o evangelista sempre trazer para dentro desse relacionamento e já tendo feito uma transição para começar a reunir, não a reunir, mas a reunir, você entendeu, né? Não, a reunir. Mas difícil separar essas palavras, tem hora, né? Mas então, trazer para dentro desse relacionamento irmãos e irmãs, no caso, né? Que sabem pastorear, cuidar, zelar, ajudar a proteger essa pessoa. Ninguém, entende? Tem todos os recursos. Se eu ver, por exemplo, alguém salvo, eu preciso trazer outras pessoas que têm outros dons, né? Outro conhecimento, outra capacidade. Eu não quero que aquela pessoa grude em mim e eu sou a única pessoa que tem, entende? Que trata dessa pessoa. Esse não é sadio. Eu estou apresentando essa pessoa como uma virgem casta, né, para o Senhor. E eu quero apresentar essa pessoa para uma igreja onde outras pessoas recebem, amam, cuidam. E nós temos, né, os Elcios e outros, né, que se aproximam e amam e cuidam e fazem vínculo e isso é bom demais. Ok? Onde termina o trabalho do evangelista? Começa o trabalho do pastor. Constantemente, essa pessoa com esse dom, constantemente está vigiando a condição das ovelhas, e se for no caso de liderança, pelos quais ele tem responsabilidade. A liderança tem uma responsabilidade maior, formal, até de papel, de cuidar, de zelar de ovelhas, mas liderança não é onisciente. Liderança precisa da ajuda de outros irmãos e irmãs que ficam sabendo de perigos, de problemas, de fulano, o que está acontecendo na sua vida. Às vezes a liderança nem sabe. Não no sentido de fofocar, mas a liderança precisa dessas informações para também fazer visita, para ligar, para passar lá tal, ok? Mas outros também, em questões de menos gravidade ou menos formais, nós podemos também ajudar nesse sentido de pastorear, de cuidar, ok? Zacarias reclamou, Deus através de Zacarias, na verdade, reclamou dos pastores de Israel. Eles não visitaram, eles não buscavam os desgarrados, eles não visitaram os que estavam perecendo mesmo. Eles não aplicaram remédio para os que estavam doentes, eles não apacentaram, me parece o verbo seria, os que precisavam de alimento. Eles não estavam ativos. Então, esse é o perigo, né? De não atender, de não cuidar, de não zelar, de não proteger, né? A pessoa que tem o dom de pastorear, tem uma paixão pelo cuidado do rebanho e sempre está atento, pensa, ora, lê, entende, sabe, sua motivação principal vai ser nesta área, de cuidar, de zelar de outros. Depois, não agora, mas Paulo é um dos melhores exemplos, é claro, tem outros, mas Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, depois, 7 a 12, 1 Tessalonicenses 2, nos mesmos versículos, ele se apresenta como uma criança mansa, né, tímido, gentil, no meio dos irmãos. Ele apresenta-se como uma mãe que está dando a mamar uma criança, né, aquele cuidado, aquele zelo, aquele amor, aquele carinho. E nos próximos versículos ele se apresenta como um pai que cuida de seus filhos. Só percebi hoje cedo nos mesmos versículos.
Ele disse, vocês sabem como eu agi no meio de vocês, como criança, como uma mãe e como pai. Esse é o trabalho, o papel, a mentalidade, o comportamento, né, de uma pessoa cheia do Espírito, com o dom de pastorear. Ou nós que vamos aprendendo, treinando, observando os que têm esse dom. Ok? E também, você não tem que ter esse dom para pastorear. Ok? Mas acompanha, fale com os irmãos na liderança. Fala com uma irmão que você sempre vai atrás das ovelhas. Posso fazer visita com você? Posso ir contigo? Só para observar, não vou falar nada. E também não vou falar da nossa visita para ninguém no mundo. Eu quero aprender, eu quero aperfeiçoar o dom que eu tenho, ou ver se eu tenho esse dom, ou pelo menos treinar para ajudar nesse sentido. Né? O requerimento seria o caráter e coração do Senhor Jesus, que deu a sua vida pelas ovelhas. Né? Abuso, a pessoa, né, com esse coração pode poupar a disciplina necessária por causa do pecado. Né? Só vendo o lado de coitado, né, a parte de misericórdia, não vendo o lado necessário de investir no futuro da pessoa. Uma pessoa pode trabalhar somente durante as reuniões, somente aqui, não fazendo visitas lá fora, né? Não investindo à noite, né, nos fins de semana, hospitalidade, fazendo visitas, indo onde as ovelhas estão. As ovelhas estão aqui umas 3, 4 horas por semana máximo e na grande parte desse tempo juntos estamos, né? Alguém está pregando, então você não pode pastorear. Talvez depois da reunião, antes da reunião, um pouco. Mas esse seria bom marcar hora para visitar. Marcar hora para ir lá na casa. Ou para convidar para a sua casa. Nada igual cafezinho, um bolo, um almoço, um caldo nesse frio, né? Um cardo. Para esquentar uma comunhão, abrir um assunto e cuidar de questões. Outro abuso que tem acontecido, você sabe, eu sei, somente em horas de crise. Aí, pastores começam a trabalhar. Fulano engravidou fulano. Aí vai fazer visita. Mas quem sabe, né? Se aquele casal tivesse sido visitado lá atrás, quando pessoas perceberam, gente, estão grudados demais, a questão está muito física, é muito hormônio nesse relacionamento. Não está sadio, estão sempre juntos, sempre em lugares escondidinhos, longe de pais e tal. Ou vai casar com descrente. Agora visita. Tarde demais. Já passou. Já foi. Lá atrás, quando começou Então, muita prevenção. Abuso, erro, só em horas de crise. A bomba explode, aí começa a agir. Não, melhor lá atrás. Ok? Mas nós, como pais, nós, como irmãos, nós precisamos, por exemplo, proteger a liderança. Se a liderança for visitar seus filhos, porque eles estão namorando descrente, papai e mamãe, o que você faz? Você chuta o ancião? Você chuta o pastor? Você chuta? Você xinga? Você humilha? Você intimida? Ué. Então, depois não reclama que a liderança não foi na sua casa. É culpa de quem? Do papai, da mamãe. E muitas vezes nós amamos nossos filhos muito mais do que o Senhor. Erradíssimo. O sangue de família se torna de mais valor do que o sangue de Cristo. Então, liderança, ao invés de criticar, ao invés de xingar a liderança, porque não fazem serviço, tem razão porque às vezes a liderança não faz. Porque não é respeitado, não é ouvido, não é atendido, não está bem-vindo, não queremos. Então, vamos ajudar, vamos orar pela liderança, por outros irmãos e irmãs.
E Gálatas 6:1 fala sobre se algum irmão for surpreendido num pecado, nós ou vós que sois espirituais, né? O que vocês devem fazer? Restaurar, corrigir, um espírito de mansidão. Então, todos nós precisamos ajudar uns aos outros, dia a dia, em cada momento. Tem tantas pessoas precisando de ajuda. Vamos ajudar, ok? Mestres, estamos falando aqui de doutores, o dom de ensinar. O dom de ensinar está em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. 3 listas das listas. E é simplesmente uma pessoa que tem o dom de ensinar, ou de mestre, é uma pessoa que tem uma paixão pelas escrituras, pelas verdades, primeiro, uma paixão pela palavra em termos de si mesmo, estudar para si, ok? Conhecer, entender, cavando, minando, vai indo atrás, investigando, entende? E a pessoa com o dom de ensino não vai ficar satisfeito em somente saber e entender para si. Ele também tem uma paixão para quê? Transmitir. Ela vive para depois transmitir, compartilhar com outros que não têm tido o privilégio, o tempo ou a capacidade de estudar da forma que talvez ela tenha, de passar para frente, de compartilhar, que outros saibam, entendam, compreendam o que ele ou ela agora entende, através de estudo árduo, investigação, tempo, meditação, oração, tempo. Então a pessoa primeiro para si, depois, que não vai explodir se não passar para a frente, né? Não esqueça, irmãs, vocês também podem ter esse dom. Estudo árduo não é somente para quem está na escala, não é somente para homem. Irmãs, Linda, eu não sei como falar, mas ela tinha o dom, né, de ensinar, de mestre. Ela tinha uma capacidade. Quando ela basicamente perdeu sua vida, sabe o que ela estava lendo? Os profetas menores. O marido dela não estava estudando os profetas menores. Entende? Irmãs, nós precisamos de vocês que têm esse dom. Uma capacidade que Deus deu a alguns dos seus servos para ensinar aos outros. O dom de ensinar é aquela mesmo, pode ser uma pessoa que o Senhor deu para a igreja, ou deu para a igreja local também, ou os dois. Vocês estão lembrados, né? Luiz Soares, o primeiro nome que vem na mente. Quantos de vocês lembram de Sr. Luiz Soares? Muitos não, porque foram convertidos. Tá vendo? O tempo vai passando e uma pena, né, Davi? Se alguém tiver uma gravação desse amado irmão, ele não tinha altura, muito baixinho, mas ele tinha estatura espiritual e conhecimento bíblico. Luiz Soares. Eu creio que ele foi uma pessoa não somente com o dom de ensinar na igreja local, em Piracicaba, mas também uma capacidade para escrever fora de série, e também ele viajou no país inteiro, da Amazônia, Belém, Manaus, Santarém, o país inteiro. Ele foi uma pessoa que o Senhor deu para a pessoa com o dom de ensinar que o Senhor deu à igreja. E temos outros irmãos e irmãs também com o dom de mestre, de ensino, de doutores, né? Ensinar a palavra. Ok? E tal pessoa vai ter cheio do Espírito, orientado pelo Espírito. Vai ter um interesse em estudar,
em pesquisar, em analisar as Escrituras com o propósito de conhecer sim, beneficiar sim, mudar sim, enriquecer sim, assim mesmo sim, mas depois de ensinar aos outros, dando alimento, nutrição, instrução, entendimento para outros. Vai ter a capacidade, através de estudo e muito esforço e desenvolvimento, de descobrir temas, ligações, dispensações, divisões, progressões, mudanças, associações, verdades na palavra de Deus. Ok? Essa pessoa vai ter uma ênfase em termos de interpretação, aplicar regras e normas de hermenêutica, para interpretar corretamente a passagem, a palavra, e de explicar de forma didática, né? Ordem, decência. A ênfase desse dom seria para a mente, não exclusivamente, mas a mente. O ensinador está direcionando esse ensino e essas informações, sim, essas verdades, essas doutrinas, inicialmente ao intelecto. Entra aqui e entra na massa cinzenta, ao intelecto, não exclusivamente, mas ele está muito preocupado, ou ela, em termos de entendimento, compreensão, saber. A pessoa que tem o dom de mestre ou de ensino tem a mesma função do profeta no Velho Testamento e no primeiro século do Novo Testamento, sem o Novo Testamento, né? De receber, o profeta no Velho Testamento recebeu revelações diretamente do Senhor e passou para Israel. O profeta no Novo Testamento, no primeiro século, com a ausência do Novo Testamento, ele recebeu também revelações e verdades, doutrinas que o Senhor quis que a igreja soubesse e ele passava para a igreja. Hoje, o ensinador tem esse papel de profeta também, de falar da parte de Deus, só que sua revelação vem de onde? Totalmente, 100%, nada de revelação, nada de sonho, nada de visão, nada de estudo, trabalho, suor, sangue, tempo, esforço. Conhece bem somente da palavra, mas ele tem essa mesma função de tomar para si e depois passar para outros irmãos. Uma pessoa com esse dom vai ter a capacidade de tomar assuntos mais complexos, depois de desenvolver, né? Envolvidos e quebrá-los em pedaços digestíveis para os outros. Ok? Tal pessoa vai ter uma capacidade óbvia de comunicar claramente as verdades bíblicas. Seu ministério está direcionado principalmente, de novo, à mente, querendo ver conhecimento e entendimento bíblico correto. Uma pessoa com esse dom vai ter a experiência de ouvir e vive para ouvir outros dizendo: agora eu entendo. Se tiver um irmão nessa igreja, ou em particular uma irmã, e essa pessoa tem esse dom, e essa pessoa se dedica, estuda, trabalha, e vem aqui e ensina, e você entendeu um versículo, um conceito, uma verdade, uma doutrina, pela primeira vez talvez, uma verdade como nunca entendeu. Fale com esse irmão. Agora eu entendo. E ele vai voltar para seu estudo com mais fervor, mais ânimo, porque essa é a recompensa do ensinador. Agora eu entendo. Nunca entendi esse assunto, nunca entendi esse versículo, nunca entendi esse relacionamento, nunca entendi tal ligação.
Agora sim. Muito obrigado pelo esforço. Não elogia, não louva, não exalta, não. Mas fala. Eu entendi. Obrigado. Agora eu posso estudar esse assunto com mais capacidade. Agora eu posso tirar mais proveito de tal capítulo, ou sobre tal assunto. Obrigado mesmo pelo esforço. O exemplo, como sempre, Paulo, né, ensinando Áquila e Priscila, não no púlpito, mas no seu lar, no contexto de hospitalidade. O grande e eloquente pregador Apolo, lá no começo do seu ministério, quando eles ouviram ele pregando na praça pública, eles perceberam o quê? Gente, tem capacidade, tem futuro, tem potencial, gente, merece investimento, é humilde, não é arrogante. Vamos convidá-lo para casa. Tem alguns pedacinhos faltando. Ele só entende. Levaram para casa um cardo, né? Cardo de feijão, alguma coisinha assim, um amor, um carinho, de você vem de onde, se aproximaram, ganharam a confiança dele e corrigiram. E ele, muito grato, e saiu para ensinar outros. Irmãs, é sempre Áquila e Priscila, sempre juntos. Sua casa pode ser uma escola bíblica, sua casa pode ser um lugar. Ok? Então, vamos usar o que temos, vamos imitar, né, essas pessoas. O contexto óbvio, igreja local, púlpito, mas muito campo fora, para irmãos e irmãs, estudos bíblicos em casa. Escola dominical, trabalhado, gente, aquele estudo que vocês estão tendo com jovens nas sextas. Que riqueza, que coisa maravilhosa. Eu espero que os jovens aqui entendam o que vocês têm e que os outros irmãos também, os pais, né, valorizem esse estudo. Muito bom demais. Ensinadores não são criados em escolas bíblicas, seminários, estão criados em lares, né? Estão animados por vários irmãos e irmãs, livrinhos aqui e ali, conferências, acampamentos, encontros de jovens, semanas de estudos, escolas bíblicas como tem aqui em Franca. Muitas coisas boas acontecendo aqui em Franca. Valorize. Ok, nos lares, você percebe que alguém está sendo influenciado por febres e manias e, sabe, 25 anos atrás no Brasil era dente de ouro. Quem lembra dessa febre que passou? Lembra, Davi? A pessoa acordou de manhã e tinha o que na boca? Dente de ouro. Tem alguma coisa a ver? Mudou alguma coisa? Não, entende? Mas tem irmãos e irmãs simples, às vezes não tão bom de estudo, estão lá, a mulher, a irmã está lá em casa, lavando louça, lavando roupa, fazendo isso e escutando o rádio, né? E toda besteira que está nesse rádio. E ela começa a pegar essas ideias e pensar, glória! E eu não sei o que mais. Então, com muito carinho, muito cuidado, precisamos visitar com a palavra, aplicando. O ancião, alguém fala, mas fulano não prega. Não é requerimento que o ancião prega bem. Não é um requisito, não é uma exigência que ele prega bem aqui. Ele tem que ser apto para ensinar. Apto para ensinar. Mas, isso não quer dizer daqui. Pode ser pessoalmente, particular, no hospital, em casa, visita, hospitalidade, aplicando a palavra, entende a palavra e sabe onde aplicar e como aplicar. Apto para ensinar não quer dizer que ter o dom de mestre, que é bom de, vamos dizer, de púlpito, por falta de outra expressão. Ok?
Características. Essa pessoa vai ter uma preocupação com detalhe, uma precisão em termos de doutrina, uma exigência. É cuidadoso em termos em respeito à interpretação correta da palavra. A pessoa que tem esse dom não vai achar livros caros. Não vai achar livros caros. Vai comprar livros de referência. Vai lá na livraria. Vai comprar. Vai adquirir livros de referências. Livros, sabe, que são ferramentas. Vai ler, vai devorar, vai. Entende? Vai em conferências. Vai na escola bíblica. Vai. Entende? Ok? Tem uma biblioteca, tem escritórios, vai ter livros, vai ter ferramentas, vai adquirir, vai atrás, se esforça. O requerimento desse dom, esmere-se no fazê-lo, diz Romanos 12, versículo 7. Esmere-se, fazer com cuidado, aperfeiçoando, fazendo na melhor maneira possível, com capricho. Abuso, o que nós lemos em 1 Coríntios 12, se orgulhando, imaginando que é superior, é melhor, eu não preciso de vós. Né? Aquela atitude do olho desprezando, me parece que foi a mão. Ok? Eu não preciso de ti. Orgulho no seu poder intelectual, ensoberbecendo em ser publicamente visível e reconhecido. Já temos falado. Um lugar muito, muito, muito perigoso em qualquer igreja local é onde? Aqui. Muito, muito perigoso. Muito mais perigoso do que qualquer bar, Não. Já falei aqui. O inimigo não vai pegar muitos dos pregadores, dos irmãos, em várias coisas lá fora. Ele vai pegar a pessoa aqui mesmo. Ou desequilíbrio para formalidades, para gravata, para terno, legalismo, formalismo, seguindo homem. Não, vai aqui. Ou calvinismo, extremos, né? Muitas pessoas, aqui. Ele vai nos pegar onde estamos. Se não estamos no bar, ele não vai nos pegar no bar. Se não estamos na internet, nos sites errados, ele não vai nos pegar lá. Onde estamos? Estudando. Então, ele pode nos levar a ensoberbecer, orgulhar, arrogância, presunção, prepotência, extremos de calvinismo, extremos de arminianismo, ronaldismo, mervinismo, tem ismos para todo lado. É perigoso. Então, vamos todos tomar cuidado. Mas o ensinador tem seus perigos, né? Desprezando os outros que não têm essa capacidade, esse conhecimento. Vamos lembrar-me, né? Todos, conhecimento não é o fim. Conhecimento não é a finalidade. Conhecimento é o meio. Nós estudamos para saber como devemos mudar, como devemos nos conduzir, como nós devemos nos comportar, como ser mais... Me perdoe. Não enchi o saco. Esse nariz. Faz parte. Eu estava dizendo... Conhecimento é o meio. Exatamente. Obrigado, mister. Entende? Nós não estudamos somente para conhecer. Não estudamos somente para conhecer. Aí nós ensoberbecemos. Aí caímos no orgulho, arrogância. Eu conheço mais do que você. Esse é um perigo. Perigo para quem estuda. Nós estudamos para saber como devemos servir. Entende? O que o Senhor quer em termos de mudança, em termos de santificação. Entende? E ser conformado à imagem de Cristo para servir os irmãos melhor. Entende?
Não é o fim, ou uma finalidade, é o meio. O perigo é de estudar e agora eu sei. E a cabeça cresce, cresce, cresce. E a sabedoria, discernimento, humildade, espiritualidade, fruto do Espírito, o caráter, permanece pequenino, né? E a pessoa faz o quê? A cabeça então, desse tamanho, né? Fica desequilibrada, né? Quase cai para lá, para cá. O ideal e o grande perigo de escola bíblica, eu não estou totalmente contra a escola bíblica, mas reconheço que tem erros. O perigo é que um jovem de 18 anos, 19 anos, vai para a Palavra da Vida, estuda grego, estuda hebreu, estuda todas as teologias, sai de lá 3, 4 anos depois, sabendo mais do que muito conhecimento, mas ele não tem muita experiência, ele não tem muita sabedoria, ele não tem vivido muito, ele nem casado é, ou às vezes casado, mas entende? Não tem experiência, não tem sido esmagado, não tem sofrido, não tem sabedoria, e ele sai com todo aquele conhecimento aqui. E vem para desprezar liderança, desprezar irmãos. Não, nunca mais, estragado. Nunca mais ele consegue trabalhar no meio de irmãos, né, em uma igreja orgânica. Como um dos membros, ele tem que ser ou ensinador, ou máximo, ou melhor, ou estraga. Culpa da escola? Não. Mas é um grande perigo, um grande e sério problema que tem acontecido muitas e muitas vezes. O ideal é do jovem estudar bastante em casa, na escola dominical, na escola bíblica, nas conferências, nos acampamentos, aos poucos, aprendendo, enquanto ele vive, trabalha, entende finanças, entende como tratar a esposa, como tratar filho, como tratar irmãos, como subjugar e ser submisso à autoridade, liderança, e ele cresce em todos os sentidos ao mesmo tempo, não somente aqui. Esse é um abuso do mestre, ok? E todos nós. Ok, outro abuso, dando informações secas, ou ensinando somente para demonstrar o quanto que ele sabe. O perigo. O perigo. Eu não tenho esse perigo, né? Mas existe. E pregando aos que têm coceira nos ouvidos. Pregando para agradar. Só positivo, só pensamento positivo, só psicologia, só isso, só coisas alegres, só perigos, né? Outros, todos nós devemos pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, tendo dom ou não necessariamente aqui no púlpito, mas devemos aplicar, disseminar, pregar a palavra, ok? Aplicando a palavra. A quarto dom, exortação. Ok. Esse se encontra em Romanos 12, versículo 8. E a pessoa com esse dom tem uma paixão pela vida cristã. A ênfase do ensinador é aqui. Ou, pelo menos inicialmente. Não que ele não vai fazer aplicações, vai. Mas a pessoa que tem o dom de exortar, homem, mulher, jovem, qualquer, tem uma paixão pela vida cristã. Ou seja, a aplicação do conhecimento. O ensinador quer que você saiba. A pessoa com o dom de exortar quer que você viva, melhor. Viva! Ponha em prática. A pergunta da pessoa com o dom de exortar é agora que você sabe, o que você vai fazer com esse conhecimento? Que diferença vai fazer na sua vida esse conhecimento? Não que o ensinador, não estamos desprezando ele, ele vai aplicar, ele vai, sim. Mas a pessoa que tem o dom de exortar está preocupado sobre como viver, como encarnar, como ornar. Eu sempre penso nessa palavra, eu penso ornar. Isso me ajuda. Eu tenho aqui uma pista, né? Ornar. A doutrina.
Não é somente saber. A doutrina é ornar. Fazer aquela doutrina bela, bonita, explicada, encarnar, pôr em prática. Essa é a questão. Enquanto o ensinador mestre, ele aplica as verdades, pelo menos inicialmente e principalmente, ao cérebro, cabeça, massa cinzenta, intelecto. Aqui, quem tem o dom de exortar, direcionou seu ministério à consciência, ao arbítrio, à vontade. De que forma você vai agir, mudar, melhorar, ser transformado, pôr em prática. Ele quer aplicar a palavra à necessidade pessoal de uma pessoa, de outras pessoas, né? E de uma forma que vai mudar as ideias, vai mudar o comportamento, vai mudar as atitudes, vai mudar a motivação. Você percebeu uma palavra? Mudar, 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 mudar. Mestre quer que você saiba, entenda, conhece, entende? A pessoa com o dom de exortar nunca vai ficar satisfeito com somente outras pessoas sabendo doutrina correta, doutrina sã. Ele quer ver o quê? Mudança. Mudança. Então, ele sempre está analisando, ok, aqui estamos, e aqui ele lê as Escrituras, vamos falar de discipulado, ou santidade, ou serviço, ou evangelismo, ou missões. Ele vê a palavra, qual deve ser a atitude, mentalidade, ou agir da igreja local, e ele vê que estamos onde? Aqui. O que ele quer fazer? Qual é seu ministério? Qual é sua paixão? Qual é o que ele almeja ver? Esta distância entre aqui e aqui, fechar. Mudança, mudança. E nós sabemos, todo mundo gosta de fazer o quê? Mudar. Ninguém quer mudar. Ninguém. Bom, vamos ver. Essa pessoa quer incentivar, ou motivar, ou encorajar outros a seguirem uma determinada maneira de conduta, motivando os irmãos. Às vezes no sentido de confortar, de consolar, de animar, sem dúvida, né? Como Barnabé, nós sabemos, né? Quando ele resgatou, salvou, ajudou, ministrou para Paulo, né? No início, esse dom pode ser exercitado em particular ou publicamente. Às vezes tem a mesma função do profeta no Velho Testamento para com Israel, de chamar a atenção, de avisar, de chacoalhar, de acordar, de uma certa severidade. É uma pessoa que tem paixão, que tem adrenalina, que... Entende? Normalmente a pessoa cheia do Espírito, não é uma pessoa que inclina aqui no púlpito para falar sobre de praticar seu dom, não. Ele está aqui com as mãos, o corpo, os olhos, entende? Exortação. Ele tem uma paixão pela vida cristã. Viver, pensar, mentalidade. Ele mexe com consciência, ele mexe com motivação. Ele quer ver ação, ele quer ver mudança na direção de ser mais bíblico, mais correto. Ele tem uma ênfase, não que a pessoa que tem o dom de mestre, não, mas a ênfase da pessoa que tem o dom de exortação tem uma ênfase na aplicação. Como a palavra a verdade deve impactar, mudar, melhorar sua vida nesta área. Não? Mexe com pensamentos, motivação, ok? A verdade revelada nas Escrituras. Ok? Ele quer expor a intenção da palavra. Por exemplo, o Evangelho de João termina com o quê? Muitas outras coisas fez e disse o Senhor Jesus.
Mas estas coisas estão escritas para quê? Para que criais. Então, em termos do evangelho, em termos de evangelismo, em termos de conversões, hoje ninguém deve buscar milagres. Ele deve ler os evangelhos, como já notamos em outros estudos. Mas a pessoa que tem o dom de exortar está pensando consigo mesmo, por que de todas as coisas que Paulo escreveu, ensinou, por que esse está incluso? Por que esta passagem? Por que essa parábola está aqui? Por que esta exortação? Entende? Por quê? Que diferença que deve fazer esta passagem na minha vida? Não somente mexer com neurônios e minha massa cinzenta. Não. Ele quer que essas verdades descem para cá, onde nós decidimos, resolvemos, gostamos, amamos, odiamos, emoções, alma, espírito, arbítrio, né? A intenção da palavra, a diferença que ela deve fazer em nossas vidas. Nunca satisfeito em somente saber ou ter doutrina sã. Não. Essa pessoa, mulher, homem, pode ser usado para chamar a igreja ao arrependimento, de ser tão acomodada, tão preguiçosa, tão parada, tão indiferente, tão morna, é a palavra que eu estava procurando, tão preguiçosa, tão relaxada, tão inativa, tão parada, tão descuidadosa. Existe igreja assim? Muitas, na verdade. Estamos muito tranquilos, muito, em geral, não estou falando de Portinari, estou falando de qualquer. Então, essa pessoa tem uma capacidade de mostrar, ou publicamente, ou em particular e tal, é uma capacidade de mostrar aos irmãos a necessidade de mudança nas suas vidas e sentir o desejo de mudar e cooperar com Deus nesta mudança. E já notamos que ele tem a mesma função, ou ela, do profeta no Velho Testamento, de avisar, de chacoalhar, de falar da parte de Deus, perceber, discernir uma pessoa cheia do Espírito, em quem a palavra de Deus está ricamente habitando. Essa pessoa vai ter um certo discernimento, vai perceber, vai observar certas coisas. Não que ele é onisciente, não é. Mas vai ver inconsistências, hipocrisias, diferenças, distâncias entre saber e fazer. A igreja precisa de pessoas com o dom de exortação. Precisa? Ninguém sabe? Precisa ou não precisa? Gostamos de pessoas com esse dom? Não. Esse dom é muito perigoso. Eu vou falar a verdade. É muito, muito perigoso. Porque se uma pessoa com esse dom, com essa capacidade, com esse conhecimento e esta ênfase, anda na carne, anda motivado por mágoa, vingança, querendo ferir, querendo controlar, querendo dominar, se agir na carne, eu vou te falar, esse dom pode ser uma espada de machucar, de ferir, de dividir, de causar muitas ofensas, muitos problemas, muitas dificuldades numa igreja local. Muitas vezes, como o profeta do Velho Testamento, eles eram muito populares, os profetas do Velho Testamento. Muitos viveram até 100 anos, né? Cabeça para o chão. Mortos. Por quê? Israel não quis saber, não quis ouvir, não quis enfrentar sua hipocrisia, sua idolatria, seu materialismo. Não quis ouvir. Então fez o quê? Matou o mensageiro, ao invés de dizer, ele está falando parte de quem? Do Senhor. O Senhor quer que nós saibamos. Amados, tem irmãos, Leonel, entende? Que
estão em fase de desenvolvimento, de aprender, de ganhar sabedoria, equilíbrio, bom senso e tal. Tem hora que esses amados, não somente ele, outros, e a coisa não fica fácil. E a pessoa queima seu filme e queima, se pegar, né, doutrinas, né, calvinismo, né? Mas vamos nunca esquecer, nós precisamos de pessoas com esse dom. E o Senhor vai mandar pessoas com esse dom. E essas pessoas não serão perfeitas. Não serão perfeitas. Mas ele não tem tal em ordem. Mas ele está falho aí. Mas, tá certo. Mas ele não tem maturidade, ele não tem sabedoria que deve ter. Pode ser. Mas pense no que ele está falando. Ou ela. Pense numa coisa que a pessoa tem observado. Não é? Chamado a atenção. Muita coisa que nós precisamos saber. Muita coisa. E se você esperar para um profeta perfeito, nunca vai ter. Nós precisamos chegar ao ponto onde nós amamos o mensageiro, o profeta, ou a pessoa que exorta, imperfeito, que está em fase de crescimento, de construção, e ir além dele e examinar aquela mensagem. Eu acho que o Senhor quer que eu saiba, quer que eu mude, quer que eu entenda, quer que eu preciso dessa verdade. Não gosto dessa pessoa. Não gosto do jeito, não gosto da atitude, não gosto, é muito áspera, muito duro, muito teimoso, esqueça. E é verdade. Não mata o mensageiro. A pessoa com esse dom pode ser muito não popular. E com o tempo, né, a pessoa de tanto perseguido, de tanto desprezado, de tanto cala a boca, sai daqui, para. A pessoa perde coragem, perde ânimo, perde vigor e, ninguém quer saber, ninguém escuta, então vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou em outros campos, vou fazer outra coisa, porque essa é triste, essa é infeliz. Então, um exemplo, por exemplo, a pessoa em fase de crescimento, de mudança. Eu preguei numa igreja local 35 anos atrás, e preguei mesmo, quantos anos? 27, 28, 29 anos. E um dos anciãos depois me falou, irmão, continue lavando os pés dos irmãos, mas talvez com água menos escaldante. Entendeu? Bom conselho para um jovem de 28 anos, não é? Você falou a verdade, nós precisamos dessa verdade, você não ensinou erro. Mas, talvez pela sua idade, pela sua maturidade, pela sua experiência, talvez foi muito quente. Foi difícil para os irmãos receberem. Por mais verdadeira que seja a mensagem, foi complicado ouvir, complicado aceitar. Bons conselhos. A pessoa que tem esse dom pode lavar os pés dos irmãos com água. E a pessoa sai com queimadura, né? Sai com bolhas, sai machucado. É um dom que exige cuidado, exige orientação do Espírito. E quanto mais maduro, mais sensato, mais vivido, mais... Mas a pessoa que tem esse dom deve fazer com quê? Faça ou com dedicação, diz Romanos 12, versículo 8. Características, uma pessoa de convicções, de ânimo, de direção, de ação. Nós gostamos de ler sobre pessoas que tiveram esse dom. Mas não tanto gostamos de ter tais pessoas em nosso meio, nos deixando... Porque a pessoa que tem o dom de exortar,
Tem a capacidade de confortar os desconfortáveis, né? Os que não estão confortáveis. Ele tem o dom, ou ela, de confortar os que não estão confortáveis e de desconfortar os que estão confortáveis. Esse é onde está o problema, né? Estamos tranquilos. Eu não estou em pecado. Ótimo. Mas você está cheio do Espírito, mas você está servindo, mas você está sendo santificado, você está sendo salvo do poder do pecado. Não é só não pecar. É bom, né? Mas e o fruto do Espírito, né? Não é somente não produzir as obras da carne, e o fruto do Espírito. Entende? Nós podemos parar pela metade. Então, essa pessoa pode chicotear, né? Chicotear, obrigado o verbo. Só para ver se vocês estão acordados, né? Chicotear os irmãos sem cessar, cada vez que prega, só. Nenhuma palavra, não dando crédito onde a igreja está fazendo 9 coisas corretas, mas uma está incorreta, e a pessoa com esse dom pode fazer o quê? Só bater nessa tecla, uma, só. Não! Entende? Esse é o erro de uma pessoa com o dom de exortação. Não, ele não é equilibrado, ele não reconhece onde pessoas precisam de. Ótimo, parabéns, ótimo, bom demais. Porém, nesta área podemos trabalhar e precisamos, ok? Só mencionando falhas, fraquezas, limitações, desanimando os irmãos. E uma mulher, uma vez, depois de eu pregar, esse faz tempo, né? Uns 35 anos atrás, ela falou com a liderança, ele estava pregando para mim. Eu não estava pregando para ela. Eu não fiz nada. Eu preguei. E ela falou, ele me deixou sem esperança de melhorar. Você acha que eu gostei de ouvir? Não, mas não é inteligente o que ela percebeu? Ele só falou de quê? Erro, problema, dificuldade, tristeza, falta. Ele não me mostrou onde? A saída. Não é bom demais? Precisamos te ouvir. Ela não gostava de mim, mas eu aprendi muito dela. Muito. Eu trabalhei como bancário e um oficial na igreja, no banco, ele não gostava de mim, de forma nenhuma. Mas ninguém naquele banco me falou coisas que eu precisava de ouvir mais do que ele. Seus amigos não falam o que você precisa de ouvir. Eles falam o que você quer ouvir. Seus inimigos falam o quê? Você tem chulé, você precisa tomar banho, você é isso, você é aquilo. Esse é seu amigo. Vai em casa tomar banho. Seus amigos não falam. Então, você não gostou do exortor, de exortou? Ora por ele, ora por ela. Ame. Chega de lado, conversa. Liderança, fale. A água hoje estava 100 graus Celsius, né? Hoje você deu se escaldou, os irmãos. Menos, calma. Mais para cá, menos assim. Dicas, ajudando. Senão, às vezes, ele pode se desqualificar. Ok. Depois de tempo de ele mesmo ser criticado, desprezado, rejeitado, tal, ele pode se tornar medroso, tímido, calado e sair do seu dom. Né? Esse é triste. O grande perigo é de praticar na carne. Irmão, o tempo já foi. Mas esse dom é um dos mais fáceis para abusar, de exercer na carne. É mais complicado de praticar e exercitar com equilíbrio, com paciência, com longanimidade, com amor. Muita oração, muita meditação, muito em casa antes de subir aqui e pregar. Porque pode fazer muito mais prejuízo do que edificação. Ok? Bom, vamos. Muito grato, irmãos e irmãs, pela atenção nesses dias, nos estudos.
Casais, vem aqui, pega um formulário, né, um questionário do Mr. Rafael, pode ser? Depois, faça juntos, por exemplo, tem uma caixa, racha, a caixa, marido, entende? Em uma parte, esposa, conversam, observam, entende? Falam sobre esse assunto, entende? Em casa, com filhos, fala com seus filhos, qual é seu dom, o que você acha? Como é que o Senhor tem equipado você? Entende? Irmãos e irmãs, vamos esquitar esse assunto, vamos descobrindo. Qualquer dúvida, estou às ordens.